Então, pessoal, nesse segundo episódio de Head and More, a gente vai continuar a contar a saga do Dr. Ruston em busca da própria cura. Uma história bem mais complicada que a minha. E vocês vão conhecer tudo o que pode acontecer se vocês não escolherem o profissional certo para o seu transplante capilar. Bora ver? Mal sabia eu, Paulo Vilhena, que naquele exato momento uma outra pessoa havia passado exatamente pelo mesmo problema. E anos antes de mim. Então o problema dele era ainda pior, mas que por ser médico, cirurgião plástico, ele já iniciava a sua busca pela própria cura. Como o Dr. Bruce Banner, do Incrível Hulk, saca? Sabem de quem eu tô falando? Esse cara aqui, ó. Bom, então você passou por tudo isso e mais um pouco e foi atrás da cura do seu próprio caso. Conta aí pra gente, Tony. A minha história, Paulinho, eu acho que a minha epopeia é maior que a sua. E a minha história é a história de muitas pessoas que fizeram o transplante capilar há 25, 30 anos atrás. Aliás, a minha história coincide com a história da evolução do transplante capilar. Porque eu passei literalmente na minha cabeça por todas as técnicas que existiram. Uau! Aqui na minha cabeça tem todas as técnicas e todos os erros e correções possíveis que pode acontecer numa pessoa. Eu acho que é por isso que você tem essa empatia gigante com os seus pacientes, né? Como foi comigo. Bem, Paulinho, eu era jovem como você, uns 20 e poucos anos. Estava terminando a faculdade de medicina quando eu comecei a apresentar os primeiros sinais da calvície. Na verdade, desde a minha infância, você já pode ver os primeiros sinais de entrada. Bom, então essa história de calvície genética, ela é herdada tanto do lado paterno quanto do materno, certo? Porque um irmão é calvo e outro pode não ser. Eu conheço casos assim. Sim, Paulinho, existe muito disso. A calvície é herdada do lado paterno e do lado materno ou de ambos. Então, por exemplo, se você tiver o lado paterno e materno com histórico de calvície, 100% de chance de você ter. Se você tiver só um lado com calvície, 50%. É aquele famoso azinho da escola. Continua a sua saga, Tony. Vamos lá para a minha saga. Eu já estava então na faculdade de medicina, estudante, Durango. Então eu comecei a usar aquilo que existia, como você perguntou. Na época era basicamente o minoxidil, que se chamava Rogaine. E em clínicas que a gente vai procurando, né? Hair, tratamento, etc. Que davam choquinhos, enfim, a enganoterapia de sempre. E a minha calvície só avançava, só avançava. Então, já formado, eu comecei a pegar tudo que aparecia de trabalho, plantão, etc., para juntar uma grana, para fazer, então, meu tão esperado primeiro transplante capilar. Com um cara que, na época, era muito famoso. Talvez como paciente. Sim, como paciente. Talvez o mais famoso do Brasil. Nessa época, eu ralei muito, dava plantão, como todo mundo faz no começo da carreira, né? E tirando os plantões nos hospitais, como você pode ver, eu estava sempre de boné, em viagem, etc., porque eu me sentia bem, me sentia mais confortável. Até em viagem internacional, eu sempre estava de chapéu, boné, que a gente vai explorar isso tudo quando a gente falar da coisa do balding, que é um termo que existe em inglês, que a gente não tem em português, que é ficando calvo, carecando. A pessoa não vai dormir no domingo cabeludo e acorda na segunda calvo. Perfeito. Entre o Elvis e o Lima Duarte, branco e preto, existem N nuances de cinza. Sim. E aí isso depende da idade, do quão estética ou inestética é aquela calvície, né? Então a gente vai tratar desse assunto também. O vento, por exemplo. O vento era meu maior inimigo. A gente vai tratar isso aqui numa outra história que vocês vão se identificar, tragicômica, mas era isso. O vento era meu maior inimigo. Eu lembro de uma tia que usava laquê e um dia eu falei, o que é aquilo? Aquilo é para fixar, porque a gente era criança e a nossa diversão em festa era jogar um balão no cabelo dela para explodir. O cabelo era tão duro que explodiu o balão. Aí eu peguei e roubei aquilo que eu nem sabia o que era aquele spray. Pra usar. Mas eu parecia o Donald Trump. Podia vir um negócio que o cabelo não saía. Bom, mas voltando à sua história. Quando você fez o seu primeiro transplante? Eu não era calvo. Como você, eu tinha umas entradinhas e o meu problema era uma rarefação difusa. Fui lá, fiz a minha primeira cirurgia
isso há uns 30 anos atrás, digamos. Era a técnica FUT porque ainda não tinha a FUE, certo? Sim, na época eu fiz meu primeiro transplante, só havia a técnica FUT. E ainda pior, às vezes eles removiam os cabelos com punches de biópsia grande. Era um tufão, tirava daqui e trazia para cá. Vou mostrar para vocês daqui a pouco as sequelas cicatriciais que eu tenho. E isso gerava um trauma enorme na área doadora e um aspecto de tufo na área transplantada. O médico tirava um tufão atrás, um punch de biópsia é um punch de biópsia. De 3, 4 milímetros. Um punch, vamos explicar para o pessoal. Punch é um cilindro oco de titânio. Então imagine uma caneta Bic que você tirou a carga. Né? A carga é o cabelo e a caneta Bic é o punch. O punch é um cilindro oco que mede no FUE de 0,8 a 0,9 milímetros. Que é a técnica mais moderna, Sim. atual. FUE com um punch de 0,8, 0,9. Menos de 1 milímetro de diâmetro. Quantos? Menos de 1. Aqui é de 4 milímetros. Meu Deus. Então tirava-se punches grandes aqui, um tufão, e jogava aqui. E aí você pode ver o tipo de resultado que a gente recebia. Era esse tipo de resultado. O meu resultado era muito semelhante a esse. Mas dava volume. Isso dava volume. Junto aos cabelos Porque quando o naturais, paciente não quer dizer, tinha os cabelo, próprios, né? isso já ficava evidente que tinha ficado ruim de cara. O paciente me encontra, meu amigo foi no médico, ficou cheio. Ficou bom? Vamos esperar. Sim. Porque a hora que caiu o cabelo dele, isso vai ficar evidente. Mas dava volume, tá certo? E como eu não conseguia enxergar, porque estava lá o volume, alguns anos depois, eu diria uns 5 anos depois, mesmo usando o Rogaine, que é o que tinha, eu comecei a ficar ralo de novo. E lá vou eu no mesmo médico. Para a segunda cirurgia. Para a segunda cirurgia. Mas eu não sabia que ele tinha usado esses tufos, então eu já tinha cicatriz dos tufos. Aí na segunda vez, ele fez um corte diferente do seu, bem na minha nuca. Nossa. E isso subiu a minha nuca. Eu fiquei com uma cicatriz alargada. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse era o resultado, Paulinho, que eu fiquei na nuca. Ou seja, você tinha essa cicatriz aqui já. Eu já tinha essa cicatriz, junto com essa cicatriz ele tirou com punches de biópsia, que depois eu só descobri que eu os tinha quando eu raspei para fazer meu primeiro FUE, que eu vou mostrar. E eu fiquei com essa cicatriz anos, que eu tive que usar o cabelo meio Roberto Carlos, longo aqui para cobrir essa cicatriz. Que era daqui... Tinha uns 2 centímetros de Meu largura. Deus. Tá? Na nuca. Exatamente, na nuca. Que é um lugar que também você não consegue bons... Não, porque a gente tentava, vou mostrar aqui para você. Eu procurei bons um folículos, amigo, né? E a gente fez um retoque cirúrgico da cicatriz. Caraca, A gente por isso afinou. a sua ligação com Frankenstein. Então a gente retocou, coisa que eu faço até hoje, para tentar deixá-la mais fina. Foi o primeiro passo. Aí foi que eu fui atrás de pigmentação. Porque a micropigmentação, que nos Estados Unidos se chama SMP, Scalp Micropigmentation, que quer dizer pigmentação de couro cabeludo, ela é completamente diferente de tatuagem. Sim. Ela usa uma máquina com uma diferente agulha. Rotação, uma diferente agulha e diferente pigmento. E a gente usa pigmento não definitivo. Tá. Porque imagina fazer isso numa pessoa de cabelo preto e que daqui a 10 anos vai virar grisalha. Vai ficar Então com ela vai ter que adequar uma tela preta. Não, ou adequar o cabelo à pigmentação. Claro. E aí eu descobri a micropigmentação. Até então eu usava o cabelo super longo aqui. E fui atrás, era um conhecido meu de Los Angeles que fazia. Então tudo aqui, ó, nessa área marcada em preto, é micropigmentação. Deixa eu ver. Para dar essa sensação de efeito raspado. E fica perfeito, né? Porque é exatamente isso. Você tem a percepção de que o cabelo está num tamanho, sei lá, máquina 1. Eu fui atrás disso para mim. Claro. Eu fui atrás do FUE para mim, eu fui atrás da micropigmentação para mim e acabei trazendo isso para os meus pacientes. Então, por exemplo, Xuxa nadador. Quero fazer transplante. Não dá, ele não tem área doadora e ele tem um cabelo fino. O problema é que quando ele raspa, nós vamos mostrar o Bruce Willis, o Travolta, mesmo raspando, aqui fica um acinzentado, aqui fica um claro. Então nós ampliamos, para esses pacientes, nós fazemos micropigmentação. Entendi. Nós imitamos o cabelo nascendo. Então o paciente passa a ter um cabelo raspado. Você vai falar, pô, aquele cara não é calvo, ele é um cara com cabelo que optou Raspado. por usar raspado. Olha aí, nem eu sabia dessa. Então quer dizer que a sua nuca é uma pigmentação, mas está perfeito. E cobriu as outras cicatrizes, certo? Aí eu já tinha terminado a residência de cirurgia plástica, depois da medicina, que são 6 anos. Tem 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, 1 ano de pós-graduação. Depois de tudo isso... 10 anos. 11, 12. 12 anos. É. Depois de tudo isso, eu já comecei a ter um entendimento em mim mesmo de que minha área doadora havia sido gasta. Eu já sabia. E de uma forma brutal. Errada.
Já tinham pego $1 milhão que eu tinha para gastar durante a vida e já tinham gasto 600, 700 mil e de forma errada. E mais, que o cabelo que eu tinha aqui não era condizente com o que tiraram. Não houve pega. Isso é outra coisa que me deixa louco, que me frustra muito quando o paciente me procura e foi gasta a área doadora dele, tá certo? Aí eu comecei a fazer a seguinte pergunta para mim. Isso que fizeram em mim é o melhor que existe no mundo ou eu apenas não escolhi os profissionais corretos para o meu caso? Aí eu me lembro muito bem que eu tinha um Escort L, eu vendi o meu Escort L, emprestei o meu apartamento para um amigo que foi alugando um apartamento e fui para os Estados Unidos quando eu estava pesquisando e para o Canadá e visitei 3 médicos que eram naquele momento, a internet era incipiente, referência mundial. Um deles se tornou um grande amigo meu, o Dr. Ron Shapiro, que foi quem fez esse retoque lá em Minneapolis. Ele corrigiu a cicatriz da minha nuca, melhorou meu hairline, que estava inestético, como vocês podem ver aqui. Mas para isso ele teve que fazer várias correções atrás, na lateral, porque não existia o FUE naquela época. Lá eu vi que os médicos de ponta usavam microscópios e aqui não, aqui se usava lupa, o que gerava uma perda muito menor na hora que você tirava a faixa. Claro. Em vez de olhar com lupa, você olhava com microscópio. E embarco eu com o primeiro microscópio meu embaixo do braço. De volta ao Brasil. De volta ao Brasil. Isso há exatos 25 anos atrás. E com a sua cirurgia já refeita. Refeita só a correção da minha cicatriz e a correção do meu hairline. Perfeito. Tá certo? Aham. Que nós tiramos ainda duas cicatrizes laterais para poder corrigir o hairline e corrigimos a minha cicatriz. E aí você começou a fazer transplante aqui. Foi aí que tudo começou? Foi aí que tudo começou. E eu tinha que divulgar, porque a equipe de transplante capilar, principalmente da FUT, que era a técnica do corte, é muito numerosa, 6, 8 pessoas. E eu tinha que divulgar para poder ter frequência. E tendo frequência, manter uma equipe super grande. Sim. Tá certo? Na época, não havia Instagram, Facebook, nada. Havia só mídia impressa. E aí eu acho que eu fui o cara que mais apareceu e saiu na Playboy. Entendeu? Mas, porra, eu acho uma técnica incrível, mas como assim? Você usou tanguinhas e tangas Não, Paulinho, de crochê? eu entendi que era uma revista voltada para o público masculino. Perfeito. E aí eu precisava divulgar para ter movimento e manter a equipe. Uhum. E eu lembro que o anúncio custava super caro. Então você podia pagar à vista, que eu não tinha, para 30 dias ou parcelar em 30. Então eu pagava para 30, 60 dias, porque me gerava paciente. Mas deu certo e pouco a pouco eu fui deixando de lado as outras plásticas, lipo, etc., porque eu era cirurgião plástico. Perfeito. Fazia tudo e cabelo. E me dedicando exclusivamente ao transplante capilar, que se transformou e é até hoje a minha paixão. O core business e a sua paixão. Exatamente, porque além de querer resolver o meu próprio caso, eu achei que eu poderia levar essa cura para outras pessoas. A empatia, né? Mas você não podia operar você mesmo, então como é que você fez? E outra curiosidade, como é que era o anúncio na Playboy? O que você dizia? A gente é muito cerceado pelo Conselho Federal e Regional de Medicina, então na época era mais ainda. Então a gente não podia colocar nenhuma foto. Então eu colocava lá, transplante capilar, saiba o que é de novo. E aí tinha um website, blog, era isso que tinha. Entendi. Tá? Tenha cabelo novamente. Exatamente. Então aí eu resolvi que eu tinha que resolver meu caso. Mas você não podia se operar e como é que você fez? Então eu sabia que eu tinha pouquíssima área doadora. E eu falei, eu não vou mexer mais nada. Foi aí minha sorte. Eu esperei as técnicas avançarem. Até que um dia, em 2002, eu li a primeira publicação sobre FUE, que na época chamava Fox Procedure, que era Follicular Unit Extraction. Ninguém no mundo acreditava naquele negócio, porque tinha que tirar pelo por pelo. Hoje parece natural, mas não era. Porque antigamente eram aparelhos manuais, você tinha que tirar unidade por unidade à mão. Então em 2005, 2006, eu fui para os Estados Unidos e fui aprender FUE para resolver o meu próprio caso, porque eu achei interessante. Bom, amigos, a gente chega ao fim de mais um episódio de Hair & More, conhecendo a história incrível de vida do Dr. Ruston. Paramos exatamente onde o doutor começa a realizar a técnica FUE, técnica que ele primeiro testou nele mesmo, foi pioneiro na América Latina e hoje é a técnica mais avançada de transplante capilar que existe e que resultou, no meu caso aqui, essa vasta cabeleira sensacional, não é mesmo? Então não percam o próximo episódio de Hair & More, o terceiro episódio, a técnica FUE. Até mais.